Senhores, o vídeo de hoje é sobre respostas às perguntas do público. Caso você queira ter a sua pergunta respondida, mande aqui nos comentários aqui deste vídeo a sua pergunta que você quer ter respondida, ou até mesmo mande lá no direct do Instagram. E a pergunta de hoje é a seguinte: Luiz, é verdade que o açúcar vicia? Eu te falo que eu tive contato com algumas pessoas que fazem o uso e também daquelas pessoas que consomem açúcar em excesso. Eu mesmo fui uma pessoa que consumia bastante açúcar ali de forma desenfreada. E eu gosto de fazer uma indagação, uma pergunta para você questionar e pensar um pouco aí diante da situação. Você vê, e provavelmente já viu, algumas pessoas que são viciadas em drogas fazerem ali, vender alguma parte dos seus bens, vender algumas coisas, justamente para ter o dinheiro para poder comprar o produto químico para fazer uso. Você já viu alguma pessoa que vende os seus bens para poder consumir ali um chocolate, um doce de leite, algum tipo de açúcar? Eu nunca vi. A gente vê pessoas vendendo bicicletas a preço de banana, apesar que banana não está tão barato, né? Mas as pessoas vendem seus bens para comprar drogas, e a gente não vê as pessoas vendendo seus bens para comprar doces ou outros alimentos que contêm açúcar. Só por isso você percebe que essa ideia imaculada que temos sobre o vício, ela tem essa divisão, enquanto é algo muito mais intenso, justamente porque há ali mecanismos que estão sendo mudados no cérebro em razão de coisas químicas. E quando a gente envolve químico na parte do nosso cérebro, a intensidade é muito grande, porque é uma substância que o nosso corpo não produz. É uma substância exógena que está sendo inserida ali no organismo e nos dá ali um prazer muito absurdo que o corpo não produz esse estado ali de euforia, não é uma euforia natural. Justamente por isso que acontece essa dependência química. A pessoa que faz uso de drogas, ela passa a ser um dependente químico. Por contrapartida, essa questão do consumo do açúcar, ela é uma dependência comportamental, é um aprendizado que eu mesmo tive ali durante um tempo, eu fui construindo esse aprendizado e o meu comportamento ele foi sendo o quê? Modulado para sempre eu pedir o consumo do açúcar. Então veja que há uma distinção muito grande aqui na questão da intensidade. Você mesmo vê aí casos de pessoas que vendem bens materiais, vendem sua bicicleta, vendem qualquer coisa para poder comprar o quê? Produtos químicos, substâncias químicas para fazer o uso. Mas você não vê pessoas vendendo seus bens para comprar um chocolate, para comprar um doce de leite, para comprar algum alimento que contém açúcar. Essa percepção foi muito divulgada, muito associada de vício no açúcar, justamente porque várias pesquisas científicas, ao fazer essa análise, esse estudo sobre essa dependência da substância química, do açúcar, do consumo do açúcar, a região do cérebro que está envolvida a esse desejo pela substância é a mesma região. Só que, como eu falei, as intensidades são muito distintas, são muito diferentes. E o que a gente considera que um vício de dependência química é muito mais elevado do que essa dependência comportamental que o açúcar pode ocasionar. E eu falo de uma pessoa aqui que consumia açúcar todos os dias em várias quantidades. Eu não sabia ali, eu não tinha nenhum controle. E era todo dia, quando sentava ali com uma caixa de bis, comia a caixa de bis toda. Quando tinha disponível uma barra de chocolate, era a barra de chocolate toda. Um pote de sorvete, era comer até não aguentar mais aquele pote de sorvete. Então veja que eu, vamos dizer assim, era viciado, e como a gente já deixou claro aqui, vamos deixar aqui entre aspas a questão do vício. Eu era viciado nesse consumo do açúcar porque eu aprendi que eu precisava daquilo ali para viver. Vários gatilhos emocionais, vários gatilhos comportamentais me induziam a ter aquele comportamento. E a pessoa que está naquela situação, ela se considera viciada porque ela fica sem forças para poder sair daquela situação. E quando eu consegui sair dessa situação, eu usei de algumas estratégias.
Para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou aqui enumerar neste vídeo essas estratégias, mas no fim do vídeo eu vou deixar uma estratégia que eu usei, que foi fundamental para que eu conseguisse me livrar do consumo do açúcar. Como eu falei, essa questão da mesma região no cérebro estar associado à dependência química e a essa dependência comportamental do açúcar serem a mesma, há também uma outra coisa muito ali associativa à questão do vício, que é a abstinência. Muitas pessoas que fazem o consumo do açúcar regularmente, quando elas procuram ali ficar sem o açúcar, elas têm o quê? Dores de cabeça, enxaquecas, elas se sentem ali o corpo diferente justamente devido a essa abstinência, mesmo que seja de poucos dias ali, pode-se até sentir isso com um dia. E a gente vê, nota isso no nosso corpo, essa percepção, não só com o açúcar, com café é a mesma coisa. Ultimamente eu tenho consumido, eu não faço o consumo de açúcar da maneira igual eu fazia quando era novo, para mim isso é muito tranquilo, só que há pouco tempo eu tenho mantido um ritual de consumir café. Então eu tenho, quando eu vou ali sentar para estudar, para poder escrever coisas relacionadas ao meu trabalho, eu tenho consumido café. Tenho feito isso diariamente. E na semana passada que eu viajei, teve um dia que eu não consumi e minha cabeça doeu. Veja que um dia já é suficiente para sentir esse colateral quando a gente vem ali numa sequência do consumo de um certo produto, de um certo alimento. Eu percebi isso com o café e está totalmente relacionado também com a questão do açúcar, que você pode sentir esse colateral caso você pare abruptamente de consumir açúcar. Justamente em razão desse colateral que muitas vezes afeta e faz com que a pessoa não prossiga ali no planejamento de ficar sem açúcar, que o interessante é você fazer o quê? Uma redução do consumo, certo? Ao invés de parar de forma total ali, abrupta, você faz o quê? Redução. Na questão do café, eu mesmo posso o quê? Reduzir a quantidade de café que eu estou consumindo e a partir do momento de ficar o quê? Um dia tomando, outro dia não tomando, fazer essa alteração. E com açúcar você pode fazer a mesma coisa, diminuir o quê? A quantidade do consumo do açúcar, entende? E depois disso, ir tirando um dia, no outro dia tem. Não fazer de forma o quê? Abrupta. Caso você sinta esses colaterais, caso você não sinta esse colateral da abstinência, não tem motivo para você fazer essa alteração dos dias de consumo. Você pode simplesmente parar de consumir e seguir adiante disso. Mas também há a questão do dia a dia, de quando a gente para 100% ali de fazer alguma coisa, a gente pode sentir mais, não simplesmente em razão do colateral, mas na parte comportamental. É muito mais difícil quando a gente para de fazer um comportamento. É muito mais interessante que, ao invés de simplesmente parar com aquele comportamento, a gente coloque outro para substituir ele. Então, ao invés de ficar consumindo açúcar naquele momento que você tem o costume de consumi-lo, você fazer ali outra atividade ou fazer a ingestão de alguma outra coisa. Por exemplo, um chá que não seja açucarado, entende? Experimentar ali outros sabores que não sejam o açúcar. Não vai ser agradável. Nada é tão doce quanto o açúcar. Isso é óbvio. E por mais que seja óbvio, é interessante que você tenha isso bem em mente. Quando você fizer uma substituição, não espere que aquilo que você vai consumir no lugar seja tão agradável e não vai ser quanto o açúcar. Entendeu? E é justamente por aí que acontece a reeducação alimentar. É você experimentar e se permitir gostar de outros sabores. Há uma diversidade de sabores, não só o açúcar. E com o tempo, você começa a sentir prazer também com esses outros sabores. De início, não vai ter esse mesmo prazer e não tem como. Mas com o tempo, essa reeducação alimentar vai estruturando e te dando ali aprendizado. Da mesma maneira que você aprendeu durante esses anos e anos seguidos a consumir o açúcar e sentir prazer em razão dele, e é muito fácil ter isso, essa percepção, você também vai aprendendo a sentir prazer ali pelo sabor amargo, pelo azedo, sentir acidez. Então, você tem que estar o quê? Disposto
a passar por esse processo. E justamente para você conseguir fazer isso, você quebrar esse vício do consumo do açúcar, a primeira coisa que você deve fazer aí agora é justamente fazer uma varredura dos produtos alimentícios que você faz consumo. Veja quais são os produtos que você tem aí o costume de comer no seu dia a dia, durante a semana, aos fins de semana. Faça essa varredura, faça essa análise de quais são esses produtos alimentícios, quais são esses alimentos. E esses produtos alimentícios que você faz o consumo que contém açúcar, você pode ter essa percepção simplesmente pelo óbvio, igual um suco de caixinha industrializado vai conter açúcar se está ali escrito. Veja a lista de ingredientes, biscoitos, recheados, tudo isso aí é muito óbvio. Mas caso você tenha dúvida, é só pegar a embalagem na parte de trás e ler lá a lista de ingredientes. Lá você vai encontrar o nome do açúcar e sua diversidade de nomes, porque são vários os nomes de produtos ali inseridos na lista de ingredientes que são a mesma coisa que o açúcar. Fique atento a isso. Após você fazer essa análise, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a substituição desses produtos alimentícios por outros que não contêm o açúcar. Então, sempre optar por aqueles produtos que têm o quê? Que são, na verdade, zero açúcar, que são sem açúcar. Pelo simples fato de você fazer essa substituição inteligente, já vai reduzir demais o consumo do açúcar que você tem aí no seu dia a dia. E claro, o consumo daquele açúcar de mesa, que é aquele açúcar refinado, branco, que você coloca nas bebidas, principalmente, algumas pessoas colocam em alguns alimentos, como abacate. Isso aí você não vai acrescentar na sua alimentação, porque isso aí já é o açúcar ali que você está colocando na alimentação, não é um produto que já contém o açúcar. Esse é o passo que você deve focar agora. E você focando nisso, fazendo essa análise, fazendo a substituição, uma outra coisa que você deve fazer, e perceba o seguinte, quando a gente falou ali no início do vídeo sobre o vício em e o vício no açúcar, entenda que aquele que tem a mais alta ali, intensidade nessa característica de dependência, perceba que é um comportamento que não é aceito pela sociedade. De contrapartida, o consumo do açúcar, além de ser aceito pela sociedade, ele é incentivado. Quando a gente quer agradar uma outra pessoa, qual que é a primeira coisa que a gente pensa em dar para ela? Um doce, um chocolate. Então, o consumo de açúcar na nossa sociedade, ele é abertamente o quê? Aceito e é oferecido como uma maneira de ser algo confortável, justamente para causar ali um, um conforto emocional para a pessoa. Mas isso aí é só para vocês já terem essa malícia e esse entendimento. Não vamos adentrar nesse assunto no vídeo de hoje, senão, justamente por ser um comportamento aceito, o consumo do açúcar ser algo aceito, há essa dificuldade nas pessoas de o quê? Reduzirem o consumo ou até pararem com o consumo do açúcar. Porque em todos os ambientes que a gente vai, que a gente está ali em contato, é complicado porque a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. E a maioria das pessoas que não estão preocupadas com isso acabam tendo várias doenças ali posteriormente, se já não tem. Então, para buscar o que você ter um ambiente que seja mais aconchegante ali, mais fácil de você conseguir ter ali, alcançar os seus objetivos, eu fiz um grupo que já está correndo aí há algumas semanas, que é um grupo no WhatsApp, que o nome dele é Zero Açúcar, feito justamente para as pessoas que querem ter hábitos saudáveis aí de alimentação e de vida, ali no ambiente que você pode se sentir ali à vontade de colocar as alimentações que você tem feito. Várias pessoas vão colocando ali as alimentações que tem feito, justamente procurando o quê? Evitar o consumo do açúcar, praticar mais atividades físicas. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você fazer parte dessa comunidade, fazer parte e poder aí te auxiliar de alguma maneira bem satisfatória, bem presente na sua vida, para que você consiga reduzir o consumo do açúcar e, quem sabe, se livrar aí de forma completa dele. Com o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido que a questão do consumo do açúcar é o quê? É uma dependência comportamental. A gente aprendeu a viver e consumir isso diariamente.
é muito aceito pela sociedade e a gente se habituou a isso, diferentemente da dependência química, que é uma intensidade muito maior. Então, sim, por mais que você tenha o consumo excessivo do açúcar e sinta falta quando você fica alguns dias ali sem consumir o açúcar, é possível sim se livrar desse consumo exagerado que você tem. Eu mesmo sou prova viva disso, você consegue encontrar várias pessoas que têm isso no grupo, a gente tem auxiliado todo mundo que está buscando esses mesmos objetivos e não é tão difícil quanto parece. E para mostrar isso, talvez seja interessante eu vir aqui fazer um vídeo com algumas estratégias que eu já usei e que eu passo para aquelas pessoas que fazem parte da minha consultoria para se livrar do consumo do açúcar. Mas eu preciso saber se faz sentido eu vir aqui e gravar esse vídeo mostrando essas estratégias. Caso você veja que faz sentido sim eu fazer um vídeo só sobre essas estratégias para você quebrar o seu vício no açúcar, vai aqui nos comentários e fale lá que você quer, que é necessário um vídeo sobre isso. Tá bom? Deixe lá nos comentários que assim eu sei o que vocês estão querendo aí para poder vir aqui fazer esse conteúdo. E como eu falei lá no início do vídeo, uma estratégia que facilitou demais para eu parar ali o meu consumo do açúcar foi que quando eu comecei a me reeducar, fazer essa reeducação alimentar, que eu cortei o açúcar na minha vida, eu comecei a fazer o uso ali de chocolate mais amargo. Sempre procurava consumir um chocolate que fosse menos doce. Hoje há várias opções no mercado, então é só você começar ali por um chocolate que seja meio amargo. O próximo você come ele e tenta colocar isso em mente. Não vai ser tão doce quanto o outro, isso é óbvio, mas você tem que se permitir e ir fazendo uso para o paladar ir tendo essa percepção de que há ali um sabor tão bom quanto o outro, mas você vai o quê? Reeducando o paladar. Então, consuma ali um meio amargo. Na outra vez que for comprar, compre um outro que seja um pouco mais amargo. E você vai ver que você não vai ter aquela vontade de comer muito, em grandes quantidades. Justamente porque não é tão prazeroso quanto o que você tinha o costume de comer. Mas faça isso, eu fiz isso e me ajudou demais. Hoje eu como um chocolate aí de 85%, com cara muito boa. E 2 tabletes ali é mais do que o suficiente para matar esse desejo pelo açúcar. Comentou lá que se você quer que eu faça um vídeo exclusivo sobre as estratégias para você quebrar o seu consumo do açúcar, e pensando aqui, e se eu fizesse com que você parasse de consumir açúcar de forma total em 7 dias? Será que seria um bom produto para você fazer aí na sua casa? Me veio aqui na cabeça. Caso você tenha interesse de eu fazer um produto para te auxiliar a parar de vez com o consumo do açúcar aí em uma semana, vá lá nos comentários e deixe lá a sua opinião que eu quero saber se você tem interesse. Se você tiver interesse, tiver um número aí de pessoas interessadas, eu vou fazer esse produto, talvez, justamente para auxiliar as pessoas aí, como você, a parar de vez em uma semana com o consumo do açúcar. Porque, querendo ou não, quando a gente trata de alimentação, quando a gente trata de açúcar, um dos principais vilões é a questão justamente do consumo exagerado do açúcar. Pois é aquela ideia que eu sempre trago aqui: controle a sua boca, controle a sua vida. E por o açúcar ter essa questão da dependência comportamental, muitas das vezes a pessoa entra no piloto automático. E é aí, de uma forma mais imersiva, atuando de uma forma mais organizada, que a gente consegue, ali de forma planejada, a parar ali com o consumo do açúcar. Então, quem sabe, se for vontade sua, a gente faça esse produto. Então, deixe aqui o seu like neste vídeo, aproveite para compartilhar ele com outras pessoas que têm aí o consumo do açúcar no seu dia a dia, que não ficam sem aquele chocolatezinho. Tenho certeza que quando você compartilhar esse vídeo com essa pessoa, vai ajudar ela de alguma maneira. E caso você não seja inscrito nesse vídeo, se inscreva para receber o meu conteúdo em primeira mão. Veja os outros vídeos no meu canal e no mais, de nada.